O texto da mensagem já foi lido, que é 1 Samuel, capítulo 1. Deixe a sua Bíblia aí aberta para acompanhar a exposição. Nós vamos dar destaque a alguns versículos e é bom que os irmãos possam acompanhar. 1 Samuel, capítulo 1. Há um ditado antigo que diz assim: por detrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. É verdade que esse ditado é tão antigo que ele foi revisado, né? O pessoal já coloca hoje dizendo assim: do lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Esse texto bíblico nos mostra algo que é muito mais além. O texto bíblico nos mostra que na frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a questão aqui, gente, não é estar na frente, atrás ou do lado, mas esse texto nos mostra a importância de uma mãe cristã na vida de um filho. Samuel será considerado o último dos juízes. Ele irá fechar um ciclo dos juízes de Israel. Vamos lembrar os irmãos que aquele tempo era uma teocracia, era o próprio Deus que governava através dos juízes. Quando o juiz se levantava e julgava o povo, instruía o povo e governava o povo, esse povo seguia num bom caminho. Mas quando o juiz morria, muitas vezes o povo esquecia os mandamentos, esquecia as promessas, esquecia os estatutos, e o povo então voltava a pecar. E Deus assim levantou todos aqueles juízes que estão registrados lá no livro de Juízes. Samuel é o último deles. Ele fecha esse ciclo no finalzinho do seu governo. Do seu governo, o povo então pede um rei. E é verdade que também o povo erra nisso, porque o povo não pediu um rei porque eles sentiam necessidade disso, mas porque eles viam isso dos outros povos. Então era a necessidade de copiar os outros, de imitar os outros. Coube a Samuel, irmãos, ungir os 2 primeiros reis de Israel. Ele é o último juiz, e é ele quem vai ungir o rei Saul, e mais tarde quem vai ungir o rei Davi. No final da sua vida, o povo faz uma avaliação do seu governo, e eles dizem assim: olha, Samuel, contra você nós não temos nada para falar. Ou seja, você é um homem íntegro, sincero, sério, honesto, temente, piedoso. Você é o exemplo que todo Israel precisa ter. É verdade que o povo também faz uma crítica em relação aos filhos de Samuel, mas eu não quero tratar da crítica hoje. Eu quero tratar de Samuel. Samuel começa o seu período como juiz e ele termina o seu período como juiz. Deixa eu tentar aplicar nos dias de hoje. Ele começa o seu governo e termina o seu governo muito bem avaliado em relação ao caráter, a piedade, a santidade, a honestidade e justiça. Então nós podemos dizer: Samuel é um grande homem, ele é um grande estadista, ele é um grande governante, ele é um grande pastor, ele é um grande homem de Deus. Mas nós esquecemos de contar a história desde o início. Porque Samuel será o que ele é, porque ele teve uma mãe exemplar. Ao olharmos para a mãe de Samuel, nossa irmã Ana, não é Ana Maria, a esposa do pastor, não, viu? Ao olharmos para Ana, porque Ana Maria também o é, ao olharmos para Ana, nós víamos em Ana um exemplo que nós todos crentes devemos seguir. Se nós formos o chulezinho daquilo que Ana é, já seremos muita coisa. Mas Deus não quer que nós sejamos o chulezinho, não.
Deus quer que nós sejamos como ela era. O apóstolo Paulo vai dizer mais tarde: sede meus imitadores. Mas quando Paulo insiste em falar isso, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu imito a Cristo, e se vocês estiverem imitando a mim, vocês serão como Cristo é. Então, ao olharmos para a vida de Ana, nós devemos perceber nela exemplos para a nossa vida. O versículo de 1 até 8 nos conta, irmãos, o sofrimento de Ana. Ela tinha um sofrimento, Noélia, muito grande, porque naquela época ser mãe era o ideal de toda mulher, era ser inserida na sociedade, ser inserida na igreja, ser inserida na família. E a Bíblia diz: Deus fechou a sua madre, ou seja, ela era estéril, ela não tinha filhos. E por não ter filhos, ela era humilhada pelas outras pessoas. O texto vai nos contar que o seu esposo tinha 2 esposas, né? Ana e Penina. E aqui não está uma instrução da palavra de Deus para o homem crente ter 2 mulheres, não, viu? Isso era uma tradição que eles tinham lá. E essa tradição nunca foi ordenada pelo Senhor. Deus nunca quis que um homem tivesse 2 mulheres ou que uma mulher tivesse 2 homens. Deus criou um homem para uma mulher. E a despeito dos erros que eles cometeram, o apóstolo Paulo vai ensinar claramente isso mais tarde, dizendo que aquele que é oficial da igreja, aquele que é presbítero, aquele que é diácono, aquele que é pastor, aquele que é a referência para todo o rebanho, tem que ser um homem marido de uma só mulher. Então não peguem nem permitam que ninguém pegue o texto bíblico para deturpá-lo. Isso aí é a tradição que eles tinham. Mas no meio dessa questão, Ana chorava amargamente. Ela se sentia humilhada, desprezada, rejeitada. É verdade que o texto diz que Eucana tinha um carinho especial por ela, e na hora de dar a oferta, dava uma porção dobrada para ela, no sentido de honrar a esposa a quem ele ama. Mas Ana ficava sem comer, chorando, desesperada, amargurada, aflita. Irmãos e irmãs, sentir o sofrimento não é sinal de fraqueza de ninguém, não. Sentir o sofrimento, mostrar que está sofrendo, não é sinal de fraqueza para ninguém, não. Alguém acha que o homem crente, que a mulher crente, ele se tornou insensível, o sofrimento não atinge, ele toma topada e não tem dor, o filho fica doente e ele não sente nada, o marido apronta dentro de casa ou na rua, ou lhe traz algum aborrecimento, e esse homem ou essa mulher é uma geladeira, porque ela não percebe, ele não percebe as coisas desse mundo. Nós somos de carne e osso, nós somos formados por emoções, e nós sentimos, e precisamos chorar, e precisamos nos lamentar, e precisamos soluçar, e precisamos sorrir, e precisamos aliviar, e precisamos colocar para fora esse sentimento, seja o sentimento de alegria, de satisfação, de prazer, ou seja o sentimento de sofrimento. O próprio Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chorou. Olha que coisa magnífica. Chorou porque o seu amigo, a quem ele amava, morreu. E ele agora, a despeito de qualquer coisa, de ser o Senhor da glória, o dono da vida, Jesus chorou porque seu amigo havia falecido. Aí eu fico tão triste quando eu encontro um crente querendo consolar o outro, assim: não chore não. Ô meu irmão, chore a noite toda, chore, porque de manhã vem alegria. O choro pode durar a noite toda, e eu não sei quanto tempo vai durar a sua noite, se essas 12 horas, se essas 8 horas, ou se uma semana ou um mês.
Chore, ponha para fora, desabafe. A mulher com fluxo de sangue, ela é curada porque ela toca Jesus, mas Jesus diz: pode parar aí, para tudo aí, para o culto aí. Alguém me tocou e eu quero saber quem foi que me tocou, porque de mim saiu o poder. A Bíblia diz que ela trêmula, insta quer dizer consciente do que tinha acontecido. Ela passa a narrar todas as coisas, ou seja, ela passa a narrar todo o seu sofrimento. Ela bota para fora tudo aquilo que havia incomodado durante todos aqueles anos da sua enfermidade. Ou seja, aquela mulher não tinha somente uma enfermidade física, mas a sua enfermidade física provocou uma enfermidade afetiva, intelectual, psicológica, e ela precisava desabafar com alguém. No versículo 9 em diante, essa história vai começar a mudar. Ela chora, ela ainda está chorando, viu? Ela ainda está sofrendo, viu? Ainda está doendo nela. Após terem comido e bebido em Siló, estavam indo para o templo, para o tabernáculo ainda, né? Porque o templo era móvel. Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, versículo 10, todos juntos. Levantando-se Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha que coisa, estava chorando em casa, estava triste, estava amargurada. Ela agora descobriu onde é o local certo de chorar. Ela veio chorar nos pés do Senhor. Ela derramou a sua alma, não somente as suas lágrimas, ela derramou a sua alma, ela se desnudou, ela contou a Deus tudo aquilo que a afligia. Ela orou. Irmãos, nós precisamos entender, deixar isso bem claro, que uma coisa não elimina a outra. O tratamento terapêutico, o tratamento psicológico, nós estamos cansados de ouvir que ele é bom, que ele é importante, mas ele não pode ser mais importante do que a oração. Nós não estamos descartando o psicólogo, não. Eu sou um daqueles que defende o psicólogo até o final, viu? Fazer terapia é bom. Quem não faz terapia não sabe o quanto é bom. Vá lá e faça. A princípio você vai gostar, depois você não vai gostar, depois você vai gostar desse psicólogo, você não vai gostar daquele, você vai gostar daquela corrente ou dessa. Isso aí é uma outra coisa, né? Mas vá para você ver, experimente, faça a terapia. Mas a terapia, em momento algum, ela pode substituir a oração. Porque na oração eu estou contando as minhas mazelas, os meus problemas, as minhas alegrias, as minhas aflições, para o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas. E não é simplesmente fazer um relato, não, viu? Como um relatório diário, também tem isso, mas não é só isso, não. É falar aquilo que está dentro de você e que muitas vezes você não tem coragem de contar para o homem. Quantas vezes eu tenho elogiado as reuniões de oração da nossa SAF, em que as irmãs se reúnem e colocam lá os pedidos, e desabafam, e conversam, e pedem ajuda, mas tem coisa que você não consegue falar nem com ninguém. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o teu pai, que te vê em secreto, te vê aí e te ouve, o teu pai que te ouve em secreto, o teu pai que te acompanha em secreto, ele vai ouvir, vai te atender, ele vai te recompensar. Isso são palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Fala com Deus, conversa com Deus. A igreja, o cristão, ele tem que ser identificado pela oração. Dobra teu joelho. Se não consegue dobrar o joelho, dobra o coração, dobra a cerviz. Não fala com Deus com o dedo empinado, dizendo a Deus o que é que ele deve fazer, mas dobre seu coração perguntando a Deus: Deus, o que é que eu devo fazer? Porque o Senhor está fazendo a sua parte, o Senhor faz a sua parte, o Senhor é aquele que abre a porta e ninguém fecha.
Eu fico imaginando alguém que está pedindo emprego. E você bate numa porta, bate na outra, manda currículo, vai para a entrevista, chama para a entrevista, vai para o teste, não sei o quê. E você fica na expectativa da porta que vai se abrir. Mas João diz, ele que tem a chave. É ele que tem a chave. Se ele abre, ninguém fecha. Mas também tem uma coisa: se ele fecha, ninguém abre. Então talvez seja Deus que tenha fechado a porta para você, porque Ele está querendo ter uma conversa séria com você. Então está na hora de, ao invés de bater na porta, você abrir a porta do seu coração e ter um encontro verdadeiro, autêntico, genuíno, sincero com o Senhor da glória. Ana foi lá e orou e chorou de novo, mas se derramou diante de Deus. Vejam aí, versículo 18, há um outro elemento que é muito importante nesse texto. Ela sente o sofrimento, ela sofre, sente. No versículo 10, ela ora, coloca para fora. No versículo 18, há uma coisa aqui que é magnífica. Vejam comigo, versículo 18, todos juntos. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante não era mais triste. Diga aleluia aí, meu irmão, vá. Aleluia. Sérgio que está virando pentecostal, o pastor vai conversar com você depois do culto. Irmão, isso é uma experiência que só vive quem tem fé. Eu nem vi ainda acontecer. Eu pedi um filho. Esse filho ainda nem nasceu. Eu pedi um emprego. Ninguém ainda nem me chamou para fazer a entrevista. Eu pedi chuva. Não tem nem uma nuvenzinha no céu. Mas ela disse assim: vou para casa, vou comer, e meu semblante não ficará mais triste, porque eu tenho fé. Ela exercitou a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Deus vivo e verdadeiro, que, como eu disse há pouco, é aquele que abre a porta e ninguém fecha, mas é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Se Deus não quisesse ouvir Ana, se Deus não quisesse atendê-la, se Deus não quisesse responder conforme aquilo que ela havia pedido, mesmo assim o seu coração estava em paz, mesmo assim o seu coração estava tranquilo, porque o seu semblante mudou. Irmãos, isso é muito importante. Carla, na oração dela, falou da depressão. Nós temos falado muito aqui na igreja, né? Da ansiedade, da depressão, no meio da pandemia. O povo tem medo de sair, o povo tem medo de sair, tem medo de um monte de coisa. Daqui a pouco a gente fica maluco, né? A expressão maluca aqui é exagero, viu, irmãos? Mas a gente fica aflito diante do que está acontecendo. Eu não posso tomar café, eu não posso beber água, eu não posso ir na padaria, eu não posso ir na farmácia, eu não posso ir no olho. Daqui a pouco a gente fica louco, não pode deixar isso acontecer. Não. Mas aquele homem e aquela mulher que confia em Deus, diz assim: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, e nele eu confiarei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Olha, irmãos, eu não estou falando aqui de responsabilidade não, viu? Eu acho que tem que se cuidar mesmo, tem que ter a prevenção, tem que usar máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que usar a higiene, mas você tem que lembrar, antes de qualquer coisa, Ele é o dono da vida e da morte, Ele é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem te guarda em todos os teus caminhos, é Ele quem te sustenta pelas tuas mãos, para que tu não tropeces o teu pé em pedra. É Ele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego antes deles serem jogados na fornalha de fogo. Ai, meus irmãos ali, eles dão um testemunho que toda vez que eu leio aquele texto, eu fico rindo da cara de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, todo poderoso, rei da Babilônia, diz assim: quem é Deus capaz de livrar vocês da minha mão e da fornalha de fogo? Ele diz assim: ô rei, menos,
Menos. Sobre isso aí, não preciso nem te responder. Você perguntou quem é Deus, isso aí não preciso nem responder. Se Ele quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós vamos morrer na fornalha. Mas todo mundo aqui fica sabendo que nós não adoramos teus deuses, nem adoramos a tua imagem de escultura. Ou seja, aqueles homens foram fiéis, mesmo quando eles não sabiam qual seria a resposta de Deus para as suas orações. Mesmo sem saber se Deus os livraria, eles sabiam que Deus era capaz de livrar, e eles criam que Deus poderia livrar. Mas mesmo em meio às dificuldades, eles creram, confiaram e foram fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ana está nessa fase da vida cristã. Ela diz: olha, Senhor, se o Senhor responder, aleluia. Se não responder, aleluia também. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Mas se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. No versículo 11, eu fui para o 18, volto para o 11. Há uma outra característica aqui que eu acho muito importante na vida de Ana, que deve ser da vida de todo cristão. Versículo 11, todos juntos. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Ela faz um voto. Gente, Ana tomou uma providência. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. No caso dela, que é um milagre, eu não consigo ajudar Deus a fazer milagre, porque milagre é uma ação sobrenatural de Deus. Eu não dou um empurrãozinho, uma ajudazinha para Deus fazer o milagre. Quem faz o milagre é Ele. É uma ação única e exclusiva dele. Ana então faz um voto: Senhor, se o Senhor me der a coisa que eu mais quero na vida, a coisa mais valiosa pela qual eu estou sofrendo, se o Senhor me der, eu vou te dar de volta. Gente, a mente humana não consegue entender isso. Eu, falando como um homem, não consigo entender. Por que essa mulher quer um filho? Se ela diz: o Senhor vai me dar um filho e eu vou lhe devolver esse filho. Essa é a mente do crente, é a mente espiritual. Isso é maravilha, irmãos. Porque esse filho que eu estou lhe pedindo não será apenas para mim, será principalmente para o Senhor. Isso é marcante, gente, porque ela toma uma atitude. É verdade que Jesus vai nos ensinar no Novo Testamento. Jesus não proíbe o voto, não, mas ele diz assim: olha, não jure, viu? Porque se você jurar, você tem a obrigação de cumprir. Quantas vezes, pastor Paulo já deve ter ouvido isso 1000 vezes, que ele aconselha as pessoas. Alguém diz assim: pastor, por emprego aí, eu estou sem dinheiro, estou apertado, e se eu ganhar um emprego, eu vou dar o meu primeiro salário integralmente para a igreja. Ninguém é obrigado a fazer isso, não, gente. Para não dizer assim: pastor Paulo ensinou e presbítero Emanuel assinou embaixo. Não, ninguém é obrigado a fazer isso, não. Mas se você fizer o voto, cumpra, porque você fez o voto, não foi com homens, foi com Deus. Então, não precisa fazer, mas se fizer, cumpra. Ana fez o voto dela. Eu fico pensando, eu fico imaginando que algumas pessoas querem ter de Deus, querem receber de Deus, mas ficam inertes, paradas, insensíveis. Se concluíram suas vidas nos seus sofrimentos, nas suas tristezas, nas suas melancolias, e não conseguem dar mais um passo, não conseguem avançar, não conseguem produzir mais nada.
Ana está fragilizada, Ana está sofrendo, Ana está triste, Ana está orando, mas Ana tomou uma providência. Não adianta pedir emprego a Deus se você não coloca currículo. Não adianta colocar currículo se você é um cara que não se habilita, se você é um cara que não toma curso, se você é um cara que não se qualifica, se você é um cara que não estuda. Não adianta querer ser médico se você não concluiu o ensino fundamental, se você não terminou o ensino médio, se você não se esforçou para fazer uma prova do Enem e tirar uma boa nota. Não adianta ficar sonhando em passar no concurso público se você não é aquele indivíduo que passa as noites e as madrugadas e os finais de semana, não estou falando ao domingo, mas os finais de semana e as festas e os feriados, se dedicando ao estudo, a resolver questão, a ouvir aula, a participar de aula, a tirar dúvidas. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. E o que a Ana está fazendo aqui, no caso dela, esse voto é uma atitude que ela faz. É o que eu não posso fazer agora, Senhor, mas eu vou fazer no futuro. E o que eu vou fazer no futuro, eu estou lhe dizendo: esse menino que o Senhor me der não será meu, eu vou te oferecer, e ele será para sempre seu. Aleluia. Irmãos, isso é muito forte. Como é que eu e você queremos que os nossos parentes sejam salvos? Eu fico aqui orando: ó Jesus, salva Lídia, ó Jesus, salva André, são meus irmãos. Ó Jesus, salva Emília. Aí alguém me pergunta: e você prega o evangelho para eles? Manda uma mensagem bíblica, um versículo, convida para vir para a igreja, vai na casa deles orar. Como é que você quer que Deus salve se você está com a boca fechada? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar uma providência. Nós oramos aqui pedindo a Deus que salve a boca do rio. Nós que queremos que Deus salve a boca do rio, precisamos abrir a nossa boca e sair por ruas, becos e vielas, levando a palavra de Deus. É interessante que nesse ano de pandemia, nessa época de pandemia, não podemos sair de casa em casa, nem podemos levar um folheto, mas nós podemos providenciar uma forma de falar com os nossos vizinhos e amigos e parentes e levar-lhes a palavra de justiça. Ana colocou esse propósito no seu coração, e esse propósito foi determinante para que ela saísse dali com a alma lavada. Para concluirmos, irmãos, eu queria ler os versículos 26 a 28. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Versículo 27, todos juntos. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Ela não somente fez o voto lá no versículo 18, mas ela lembrou do voto e cumpriu o voto. Eu fico intrigado quando tem crente que diz assim: pastor, isso é coisa do pastor, pastor, ore por mim para eu conseguir um emprego. Aí o pastor ora. Primeira coisa que a pessoa faz quando recebe um emprego é deixar de vir para a igreja, porque diz assim: ah, eu estou cansado. Ah, é muito desgastante, pastor, tem que pegar o ônibus, tem que fazer, aí não vem para a igreja. Pastor, ore por mim para eu comprar um carro, porque quando eu comprar o carro, eu vou dar carona aos irmãos, eu vou trazer cesta básica para a junta diaconal, eu vou sair para a evangelização, eu vou levar as fraldas lá no... Quando eu compro o carro, eu digo: ah, pastor, mas não tem gasolina, mas se botar a fralda dentro do carro, vai amassar o banco, se botar muita gente dentro do carro, não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, as pessoas pedem, e depois de receberem de Deus, esquecem, porque pediram. Ana não. Ana disse assim: olha, era por esse menino que eu orava. Reunião de oração da SAF, viu? Essa coisa de oração da SAF, só quem sabe isso é a SAF. Só quem sabe isso são as mulheres crentes. Isso aí é mulher crente. Diante de um grande homem, na frente dele sempre tem uma grande mulher.
Ana foi diante do sacerdote, fez esse daí, ó, filho. Esse aí é fruto de oração. Isso aí é fruto de joelho no chão. Isso aí é fruto de consagração. Esse meu filho aqui não é filho do acaso, não é filho do desespero, não é filho da tristeza, não é filho da angústia. Esse meu filho é filho de oração. Foi por ele que eu orava. E não orei, tome aqui agora, Senhor, está nas tuas mãos, é teu. Eu consagro a ti por todos os dias que ele viver. É verdade, irmãos, que não vamos criar uma ilusão de que pai e mãe salva filho. Pai e mãe Jesus, mas pai e mãe encaminha os filhos para Jesus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Ah, mas eu conheço fulano que ouviu e depois se desviou. Ó, irmãos, mãe não salva filho, mãe encaminha os filhos para Jesus. Que nós possamos olhar para nossa irmã Ana e tê-la como um paradigma, como um referencial nas nossas vidas. Uma pessoa que sofre e mostra seu sofrimento. Uma pessoa que ora e se derrama diante de Deus. Uma pessoa que exercita a sua fé e a sua crença. Uma pessoa que faz o seu voto, pronta para cumpri-lo. E uma pessoa que está disposta a cumprir, depois de receber aquilo que pedira. Que Deus nos abençoe.